Enio, vamos ouvir Abel Ferreira depois da vitória do Palmeiras de virada sobre o Botafogo. Vamos lá. Rapaz, registrar isso aí, que dá mérito a quem tem mérito. Às vezes é mais fácil criticar do que dar mérito a um São Bernardo ou uma Ponte Preta. É mais fácil criticar o Palmeiras. Está certo. Isso dá-vos cliques, dá-vos... Está certo. O importante é nós, dentro do clube, saber aquilo que estamos a fazer. Na minha opinião, apesar do Palmeiras não estar a fazer um campeonato extraordinário, mas na minha opinião está a fazer um campeonato bem satisfatório. É frustrante tu estás com 20 pontos, né? e poderes ficar fora, né? Essa é essa frustração, essa ansiedade, dizer como é que nós decidimos que devíamos dividir o grupo. Eu acho que joguei só com a equipa fechada dois ou três jogos, arriscamos o que tínhamos que arriscar, temos neste momento 22 pontos, podemos fazer 23 e ficar fora. Eu penso um bocadinho diferente, em vez de estar a criticar, sim, há coisas que temos que fazer, sim, eu cobro da diretoria, sim, eu cobro do Barros, sim, eu cobro da Lela, não precisam, eu faço isso internamente e depois cada um faz o seu trabalho dentro. Agora, nós aqui precisamos de estar mais do que nunca unidos, sejam 10 mil, sejam 12 mil, sejam 20 mil, sejam 40 mil, que é quanto leva ao nosso estádio, os que tiver, estar juntos. É isso que eu peço à nossa torcida, como ainda foi hoje. Uns contagiaram outros. E quando todos se juntam, isto realmente fica uma energia boa. Pois é, Jean, e no final das contas, estava meio apertado, Botafogo na frente, primeiro tempo, o Palmeiras empatou, e aí começou a botar uma pressão no segundo tempo, mas parecia aquele dia que a bola não ia entrar mais, né? Até que o Palmeiras conseguiu furar o bloqueio, o jogo ficou aberto em determinado momento, o Botafogo com chances, mas fato é que o Palmeiras segue vivo no Paulista. Depende vai ter que fazer a parte dele, obviamente, e vai ter que dar aquela secada na Ponte Preta que pega o Bragantino. É isso. Acho que aquele dia em que a bola não entra, que você citou, tem sido dias comuns para o Palmeiras. Eu acho que, mais uma vez, o time finalizou muito, não fez uma partida brilhante, mas acho que, na média, os jogos do Palmeiras no Paulista, eles podem ser resumidos dessa maneira. É um time que, em geral, é melhor que seu adversário, finaliza muito, não faz tantos gols como poderia fazer pela quantidade de chances que cria. Isso já vem desde os campeonatos do ano passado, a gente falou, né? O Campeonato Brasileiro e tudo mais. Acho que é um time hoje inferior ao que já foi em outros momentos com o Abel Ferreira. É um time também com um elenco mais curto, e isso está muito claro quando você olha para o banco de reservas e vê que as opções que o Abel tinha no banco de reservas de ataque eram Luigi e Thales, né? Dois garotos da base, e o Luigi, inclusive, entra e acaba fazendo um golaço, que a gente vai ver aí. Mas acho que, assim, o jogo de hoje é meio a tônica do que foi o Palmeiras no campeonato estadual. O Abel tem razão em relação a essa questão da pontuação, de fato ele chega a 22 pontos, é um campeonato do ponto de vista de resultados nos jogos satisfatório, mas é absolutamente insatisfatório você ficar fora da próxima fase, por mais que de fato o Palmeiras seria líder em dois grupos, se classificaria no outro e tudo mais, mas aí assim, você tem que olhar para como está o seu grupo. O Palmeiras fez um plano ali de jogar a maior parte dos jogos com times mesclados e esse plano, que daria certo em outros grupos, pode não dar certo nesse. A situação agora o Palmeiras precisa vencer o seu jogo contra o Mirassol e precisa torcer para a Ponte Preta não vencer o Bragantino na última rodada. A Ponte Preta jogando em Campinas, o Bragantino também brigando por vaga, é bom que se diga. Então o Bragantino também não pode perder, porque tem outros dois times no encalço ali, e se ele perder, ele corre o risco sério de ficar fora da próxima fase. Então não é um jogo em que a gente diz, Ponte Preta já ganhou, tá garantida e tal. O próprio Palmeiras, você não pode dizer que já ganhou por tudo que eu falei. Está aberto, mas a chance de eliminação é considerável também. Você acha que a chance de eliminação é maior do que a de classificação? Eu acho que a chance de eliminação é um pouco maior, eu acho. Eu acho que sim. Embora a Ponte Preta, com o Palmeiras vencendo, a Ponte Preta precise vencer o Bragantino. Exatamente. Então o Bragantino, como você me lembra, hoje ele é o segundo do grupo, o Bragantino com a vitória sobre o Mirassol de 3-0. E tem Ponte Preta e Guarani ali atrás. O Guarani pega o Corinthians fora de casa, não é um jogo simples, muito pelo contrário. Mas claro, o Bragantino pode até ser líder do grupo dele. Pode até ser líder do grupo, pode até jogar pela liderança, enfim. O Bragantino vai levar muito a sério, o Bragantino é um time de Série A. Então, claro que o jogo da Ponte Preta não é um jogo fácil.
Mas a Ponte Preta depende só de si e tem um jogo em casa na última rodada. Então tá aí a classificação do grupo nesse momento. São Bernardo conseguiu um empatezinho no finalzinho do jogo, já nos acréscimos contra a Portuguesa, 23 pontos. Ponte Preta 22, Palmeiras 20. Aí você fala, São Bernardo perdeu, Palmeiras ganhar, mas no critério de desempate, número de vitórias, o São Bernardo tem mais vitórias que o Palmeiras, mesmo que o Palmeiras vença, ele não vai chegar no número de vitórias do São Bernardo. Então já é líder do grupo ali. É claro que a Ponte Preta o Abel pode colocou até 2 passar. pontinhos a mais para ele ali na entrevista, né? Ele falou que o Palmeiras tem 22 pontos. Não. Na verdade tem 20. Não, tem 20 pontos. Estou falando que o São Bernardo é líder do grupo neste momento, é líder do grupo. A Ponte Preta, se vencer, pode conseguir a liderança, mas nesse momento é isso. E o Palmeiras, sim, mesmo a Ponte Preta empatando, ele passa a Ponte Preta nos critérios de empate, tem mais gols. Porque a gente mostrou saldo ali, mas a vitória é o primeiro critério de desempate, e por isso o São Bernardo já é o líder. Exatamente. Quer dizer, já é o líder em relação ao Palmeiras. Né? Então teremos aí, Ponte Preta e Bragantino, jogo em Campinas, jogos no domingo às 18h30, tá? 18h30 todos os jogos. Mirassol e Palmeiras também, e aí vai ter linha de passe coladinho com essa rodada às 20h30. Vai ter muita coisa para a gente conversar. Agora, vou passar para vocês também, Calçade, Birner e Pedro, a pergunta que eu fiz para o Jean. O que é mais provável, a eliminação ou a classificação? Tem alguma mais fácil? Não. Então o Calçade vai começar. Cara, assim, tem bola de cristal de quem vai ganhar, quem vai perder e tal, né? Assim, eu acho que o Palmeiras estava numa situação até pior quando ele entrou nessa rodada. Assim, bem tranquilão, ele não tá, mas ele conseguiu virar o jogo e conseguiu o resultado. Agora, a quantidade de pontos que o Palmeiras tem, assim, você olha para o grupo e vê o Palmeiras em terceiro. Mas com 20 pontos, ele enfrentou. Você só não enfrenta os clubes do seu grupo, ou seja, você deixa de enfrentar 3 equipes e enfrenta todas as outras. E os confrontos foram confrontos que poderiam classificar o Palmeiras noutros grupos. É que ele caiu num grupo que o mais terrível. O São Bernardo está bem, a Ponte também, está idem. Então, cara, tem que aturar isso. Achei até o Abel estava tranquilo, né? Tava. Tranquilão. Não é o normal, né? Sim, ele ficou louco com aquele gol do Marcos Rocha, né? Quando foi anulado. O árbitro estava de costas. Era uma saída de bola. Na hora que você olha, o árbitro ele não vê a falta. E ele dá o gol, viu? Só virou. O árbitro, quer ver? Ele vai dar a saída, ó, deu as costas. Ele deu uma virada ali e ele não viu direito o que rolou. Aí o VAR chamou. É uma falha. Ele está muito próximo ao lance, está ali. Ele não pode abandonar, então ele dá uma viradinha e corre para frente. Dá uma olhada e é uma baita de uma falta. Então foi falta isso. Esse gol não poderia ser computado. Aí o Abel fica louco com o gol, não tem nada a ver. Mas conseguiu virar e está aí o resultado. Gente, o mundo não caiu. Se o Palmeiras também não classificar, isso o mundo não acabou. Isso aí foi falta, né? Não tem muito o que discutir ou tem? Alguém acha que não... Não, isso é falta. É falta, acabou, não tem tem conversa, disputa de né? bola. Não tem conversa. É muita. Fala, Pedro. Porque, infelizmente, como é que o Jean usa? Eu adoro o termo que o Jean usa, a ditadura da contundência. Infelizmente, a gente está quase que impossibilitado de virar e falar, calma, não é o fim do mundo. Porque todo balanço de final de fase de grupo do Paulista demanda uma opinião muito contundente e definitiva sobre tudo e sobre o grande trabalho do Abel nos últimos 4 ou 5 anos, 4 anos e pouco. 4 anos e pouco. Então, todo mundo espera algo, a faca nos dentes, o sangue escorrendo, não classificou e bate na mesa. É um absurdo, não pode. O Anderson, o torcedor tem todo o direito de fazer isso, onde ele quiser. Agora, assim, o que o Abel fala, por mais que seja também um discurso para ele proteger o trabalho dele, olha, eu com 20 pontos estaria classificado em todos os grupos, seria desde um. É verdade. E talvez tivesse ele em primeiro lugar num outro grupo, o tom da pergunta seria outro, o tom da reclamação seria outro. Isso sem dúvida. E ele vai se proteger nisso e, ao mesmo tempo, isso é verdade. Isso é verdade. Quando ele fala que o trabalho do Palmeiras é satisfatório, você pode discutir por várias óticas o que é satisfatório. Ele tem um cronograma que ele precisava estar com tantos pontos, na utilização do time principal ele precisava ter tantas vitórias. Talvez ele vai ter um ponto que ele vai virar e falar, o Flaco eu não conseguia, o Estevão eu acho que resolveu aqui, poderia ter resolvido ali, o que é que aconteceu? O jogador que eu tentei, o outro eu perdi por lesão, e é verdade. O outro ainda não encaixou, o outro ainda não vou ter, o outro a fisiologia me disse que eu não posso usar mais do que 2 jogos. Tem tudo isso. Só que eu não vou chegar aqui e falar, tá tudo errado.
Porque se classificar domingo, acabou. É uma decepção, a Leila precisa repensar o que ela faz com o Anderson Barros, com o Abel. Então, acaba que essa ditadura da contundência, ela impede que a gente vire aqui e fale, gente, calma, vamos esperar domingo e talvez possa ser uma classificação e o Palmeiras, que no mata-mata é forte, rumando para tentar continuar aí na briga pelo Tetra, ou virar e falar, olha, vai ligar um sinal de alerta, porque é chato, é emblemático você não classificar, não passa há não sei quantos anos que deixa... Então fica tudo meio complicado, porque o cara quer que a gente vire aqui e fale, é absurdo. Não dá para chegar na última rodada dependendo de combinação. Agora, eu não vou conseguir, é diferente do Botafogo que não tem um norte, não tem um trabalho, por enquanto. O Palmeiras tem um norte, tem um trabalho, tem a principal contratação que só chega em março, tem o camisa 9 que ainda não conseguiu buscar, você não sabe se vai ter um volante, se vai ter um meio de criação para chegar também. É um monte de si. E a temporada, é o que eu falo sempre, a gente não pode esquecer de perder de vista. A temporada está no início, e mais no início ainda, porque por conta do calendário achatado, a fase de grupos do Paulista está mais antecipada ainda. Então, agora, eu acho só que você falou da coisa do centroavante e tal, e eu lembrando do ano passado, eu acho até que essa coisa da eventual eliminação coloca uma pressão ou uma necessidade, aumenta a necessidade de contratação, pelo menos do ponto de vista até da própria direção, porque a gente elogia muito, né, a gestão do Palmeiras, e acho que elogia com razão, pela maneira ponderada como, em geral, as coisas são tocadas, responsável, contratando, mantendo um bom elenco, brigando por títulos o tempo todo, né? O ano passado ganhou apenas o estadual, mas, enfim, eu acho que a gente elogia porque acho que tem motivos para elogiar. Agora, mesmo essa diretoria tão elogiada, no ano passado, eu me lembro muito bem, e me lembro do Abel falando isso, começa o campeonato estadual dizendo, não, o centroavante precisa chegar, o camisa 9 precisa chegar, esse cara para fazer os gols, porque a gente cria muita chance e tal. E aí, o que aconteceu? O campeonato estadual, que a gente fala que nunca pode servir como parâmetro para você saber o que tá bom, o que não tá bom. Claro que você pode usar para treinar, para coisa, tem que tentar ganhar, é importante tentar vencer o título e tudo mais, mas você não pode usar os 11 gols do Flaco Lopes no ano passado, como o Palmeiras usou, e acho que a própria torcida embarcou muito na coisa de, pronto, tem o centroavante, esquece, não precisa contratar, era evidente que precisava. Que era uma lacuna de um elenco forte que o Palmeiras tinha, e a posição do centroavante era uma lacuna, como se ficou claro até o final da temporada. Eu acho que, no caso de eliminação, essas necessidades elas ficam mais latentes. Sabe? Você acaba não tendo muito espaço para isso. O barulho também ele vem de vários lados, e o treinador já é o mesmo. A cobrança já veio do ano passado, não é algo novo, e a Leila sozinha não banca isso. Tipo, estamos atrás e trabalha muito bem, como ela disse na entrevista, e uma hora vamos achar. Não, a eliminação, ela aumenta o tom, mas não vai dizer que é o trabalho do Palmeiras não, nem o trabalho do Abel. Primeiro, só lembrando que no programa Pucheta, da ESPN... Belíssimo programa que tem nas nossas redes sociais. Está no YouTube, né? Está no YouTube. Dimas Copedê fez críticas fortes... E corretíssimo. A forma como a direção do Palmeiras lida com torcida, com o clube, né? Se alguém tiver curiosidade, por favor, procura lá. Você assistiu ao vivo, meio-dia? Não, assisti a reprise. Esse horário o Bernardo está dormindo. Não, estou acordado, mas assisti a reprise. Semi-acordado, está em transe. Eu vejo futebol na maior parte do meu dia, mas eu não posso fazer isso das 11 da manhã à 1 da manhã, né? Aqui, porque eu também preciso me alimentar. Tomar um banho, esse tipo de coisa que eu sei que vocês não entendem. Mas em algum momento você deve ficar 8 horas aqui dentro, né? Mais de 8 horas. Da sua rotina, de 1 da manhã às 11 tem 10 horinhas aí. Tá louco, vai ficar 8 horas aqui dentro. Para com a lista que a gente já sabe. Toma um cafezinho. Hoje foi um só. Se você olhar a chance de classificação, a diferença de Ponte e Bragantino é menor do que a diferença de Palmeiras e Mirassol. Sim. Porém, a Ponte Preta tem feito jogos com nível de atuação mais regulares que os jogos do Palmeiras. O Mirassol é o contrário. O Mirassol já está classificado, vai ser o segundo colocado do grupo do Corinthians. O Mirassol é um time, respeitosamente, até pela forma como o elenco foi montado, bem louco, né? Então, a gente pode ter um duelo de Reinaldo contra Estevão, que é muito cruel. O Reinaldo marca mal, o Estevão vai pela direita. Mirassol é o time que fez mais gols no Campeonato Paulista, 19, porém só tomou menos gols que o Água Santa. Noroeste e Mirassol têm defesas iguais, desempenhos bem ruins defensivos. Água Santa é o único time que tem. Então, quando você olha o Palmeiras, que é um time com bons jogadores, mas com dificuldade de finalização,
e que por não ter adquirido a consistência que os times do Abel costumam ter, dá muito espaço para contra-ataque, tem problemas de marcação, os volantes ainda não estão jogando como o técnico quer, os zagueiros também não estão jogando no nível que você pode falar, olha, passam plena confiança. É um jogo realmente, tipo, o Palmeiras indo para cima, o Mirassol classificado, é um jogo que pode acontecer qualquer coisa. Então, a minha dúvida principal é se o Palmeiras ganha do Mirassol. Essa, para mim, é a grande questão. Eu acho que o Ponte Bragantino também é um jogo aberto, mas a diferença é menor. Ali, um pouco mais equilibrado. Agora, o Palmeiras, se fizer um bom jogo, acho que ganha do Mirassol, acho que a chance de classificação é razoável. É óbvio que, por uma questão matemática de pontos, a chance da Ponte é um pouco maior. Você citou o Dimas Copedê e o comentário que ele fez no programa Pucheta sobre relação com torcida, etc. E o Abel falou agora há pouco na coletiva sobre essa história, a gente trouxe o trecho, né? Sobre todos juntos, não é dividido, parte da torcida e tal. A gente já falou que é a melhor torcida que tem é do Palmeiras então, também. Quando tá todo mundo junto, a coisa funciona e tal. Não foi bem assim no jogo de hoje, vamos dar uma olhada. Esse aí é o som do silêncio, tá? Essa é a organizada. Essa é uma música linda de Simon & Garfunkel, por favor. Maravilhosa, né? Um clássico, nossa. Maravilhosa. Tem um filme também maravilhoso com esse título. Então é o seguinte, a torcida organizada do Palmeiras em protesto, silêncio o primeiro tempo todo. O protesto a gente sabe contra Anderson Barros, Leila e tal. E tem um protesto também contra o restante da torcida do Palmeiras, porque tem esse conflito aí, né, Jean? Uhum. Enquanto a Mancha começa o seu protesto contra, às vezes, jogadores, às vezes a Leila, às vezes o Anderson Barros, o resto da torcida começa a cantar para abafar esse grito da Mancha. Então tem um conflito dentro do estádio, é uma guerra civil, né? A realidade é essa. Por sorte, só nos gritos, exatamente, né? E aí acho que, enfim, é legítimo, cada um se manifesta como bem entender. Democraticamente. Está todo mundo se manifestando, ninguém batendo em ninguém, a gente não tem visto briga no estádio, é bom ressaltar isso. Eu acho que cada um pode se manifestar como quiser. A gente sabe que a torcida organizada tem problemas com a presidente do Palmeiras já há um bom tempo, né? Desde que ela foi eleita praticamente. Ela que era sempre muito próxima à torcida organizada, que contou com a torcida organizada para tantas coisas e que investiu na escola de samba da torcida organizada para o Carnaval, que depois tirou esse dinheiro e que depois rompeu. Obviamente, essas são relações que, com todo respeito, tem pouco a ver com o Palmeiras. Tem a ver com as relações da presidente do Palmeiras com a torcida organizada do Palmeiras. E essas relações se romperam. E a partir do momento que essas relações se romperam, a torcida organizada do Palmeiras passou a ser mais crítica à gestão, e aí a Leila, o Anderson Barros, do que o resto da torcida. É algo inusitado se você olha para o cenário do futebol brasileiro. E a torcida não está indo, né? Então, porque os outros o que a gente estão embarcando. O que em geral a gente vê em outros clubes, uma torcida organizada que apoia mais, cujo limite da tolerância aos maus resultados, ela é maior. Então, assim, ela apoia mais, ela talvez vá vaiar no final do jogo. Tal. No Palmeiras... Mas tem regalias também nos outros clubes. No Palmeiras tem sido... sim, tem regalias. Muitas têm regalias em outros clubes. No Palmeiras tem sido o contrário. Muitas vezes os jogos começam e antes do começo do jogo... E aí entra o comentário maravilhoso do Dimas, quem quiser procurar no nosso site deve ter e tal. O Dimas até brinca que uma das coisas, que acho que é das coisas mais abomináveis que a direção do Palmeiras faz é colocar a música no talo 2 horas antes do jogo, o juiz apita a música no talo a hora que acaba. Então assim, você não pode nem conversar no estádio, mas se você tentar gritar para que alguém ouça alguma manifestação, você não ouve, porque você só ouve a música. E acho que essa é uma maneira... de abafar. De abafar protestos e tudo mais. De qualquer maneira, a torcida organizada, ela tem essa prática, muitas vezes de antes do jogo já, não xingar jogador, nem técnico, mas de xingar a diretoria, sim, né? Tanto a Leila como o Anderson Barros, e o resto da torcida rapidamente começa a gritar Palmeiras, ou vaia os gritos da torcida organizada. Então existe
constantemente, jogo após jogo no Allianz Parque, essa prática dos gritos ali de conflitos entre torcedores. A torcida não organizada apoiando e a torcida organizada protestando. Repito, não é o comum no futebol brasileiro, quando em geral você tem o cenário inverso. Isso é muito maluco. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês do Linha de Passe, falando muito sobre essa vitória do Palmeiras que nos deixa em condições ainda de sonhar com a classificação. Vamos falar a verdade, né, rapaziada? O primeiro tempo deixou a gente bem assustado, o negócio não estava bom pro nosso lado, o time tem demorado a se encontrar dentro de campo e, como eles falaram ali, chegou um certo momento do segundo tempo e parecia que a bola não iria mais entrar, a gente não ia conseguir fazer um gol. E passou, meu irmão, ó, suando frio, né? Então a gente conseguiu essa vitória no final lá, 3-1. Para quem não viu o jogo, fala assim, jogo mole pro Palmeiras. Não foi um jogo fácil assim pro Palmeiras, não. Então, infelizmente, a gente chega à última rodada do campeonato, da fase classificatória, podendo não se classificar. Infelizmente, a gente não depende só da gente. A gente precisa que a Ponte Preta empate ou perca. Então, infelizmente, a gente vive hoje o retrato de uma diretoria que não conseguiu contratar, prometeu muito e cumpriu bem pouco. Entregou bem pouco. É a grande verdade. Pessoal, que eles trouxeram de nome, vamos falar, é o Paulinho e o Facundo. Facundo também numa aposta. Paulinho, infelizmente, para jogar só a partir do meio do ano, praticamente. Ele já viu uns documentários aí falando que ele já até treinou com bola, mas como ele teve a cirurgia, ele também não pode atropelar, porque senão ele volta e daqui a pouco pode se lesionar. Então, rapaziada, a gente ainda cobra a diretoria, a torcida, você vê aí que a torcida organizada fez o protesto em ficar em silêncio. E, sinceramente, cara, eu acho sinceramente que o Abel não tem culpa. Ele tem poucas peças hoje para trabalhar. E um elenco que o pessoal já ganhou tudo que tinha que ganhar, já saiu muita gente, tudo bem, mas não chegou compatível ao tanto que saiu. Então, no final do ano passado, a Leila prometeu que íamos forte para o mercado, ia trazer, ia fazer, ia acontecer, e até o momento nada do 9, nada de zagueiro, estamos só na promessa. Bom, rapaziada, eu quero saber de você que viu o vídeo aí, assistiu todos os comentários, se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários, participa com a gente. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, tá? Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe o seu like. Muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.